Paz do Senhor para todos, trazer uma palavra para nossa edificação neste momento, no livro de São Mateus, capítulo 16, versículo 16 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler. E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um é João Batista, outro Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas. Disse Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu, disse-lhe: bem-aventurados é tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu, que te revelou. Como nós vemos aqui na palavra de Deus, mostra, quando os discípulos vieram da evangelização, Jesus interrogou seus discípulos, dizendo: o que é que o povo está falando a respeito sobre mim? Sobre o Filho do Homem, quem eu sou? E a Bíblia diz assim, que os discípulos disseram: uns diz que tu és João Batista, outro diz que tu és Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? E houve um silêncio ali, naquele momento, e Pedro trouxe uma palavra e disse assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Simão Bajonas, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Por isso te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós vemos aqui na palavra de Deus que Jesus fez uma interrogação com seus discípulos a seu respeito. O que é que o povo estava falando sobre ele? Então, já naquele tempo, o povo pensava que Jesus ele era João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Se todos já estavam mortos, o povo estava pensando que aqueles que morreram tinham reencarnado novamente. Por quê? Porque o povo acreditava em reencarnação. Então disseram: tu és João Batista, tu és Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas. Então, se todos estavam mortos, menos Elias, que Elias foi transladado, mas Jeremias, João Batista, alguns profetas, então ele estava crendo em reencarnação. Mas Jesus fez a pergunta: e vós, quem dizeis quem eu sou? E houve um silêncio ali, todos ficaram em silêncio. E Pedro toma a palavra e diz assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz para Pedro: Pedro, é tu, Simão Bajonas, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu foi que te revelou. Então o que nós aprendemos aí com a palavra de Deus? A palavra de Deus que já naquela época o povo estava pensando errado a respeito do Messias, a respeito do Filho do Homem, Jesus Cristo. O povo já pensava que aqueles que estavam ali fazendo, curando, perdoando, fazendo milagre, era a reencarnação de Jeremias, a reencarnação de João Batista ou algum dos profetas. E Elias foi transladado, mas pensava que Elias tinha tornado novamente. Mas quando Jesus faz a pergunta: e vós, quem dizeis quem eu sou? Quando Pedro toma a palavra, diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus disse: foi o meu Pai que te revelou, Pedro. Então quer trazer, naquela época o povo pensava errado a respeito de Jesus. Trazendo para hoje, o que é que você pensa a respeito de Jesus? O que é que você acha a respeito de Jesus? Quem é Jesus para você? Muitas pessoas hoje estão pensando errado a respeito de Jesus. Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão dizendo que Jesus não é Deus. Algumas religiões, seitas, dizem que Jesus não é Deus. Outras pessoas dizem que Jesus foi criado. Outras pessoas pensam diz que Jesus ele é Miguel. Miguel é um anjo. Outros dizem que Jesus foi polígamo. Polígamo é que teve 2 ou mais mulheres. Então fala a respeito de Jesus, dizendo que Jesus é polígamo. Outros dizem que Jesus é gay. Outros dizem que Jesus é um Deus, mas é um Deus pequeno, um Deus menor. Outro diz que Jesus ele é o próprio Pai.
o Pai e Jesus é a mesma pessoa. Outros dizem que Jesus ele é o Espírito Santo, que o Espírito Santo e Jesus é a mesma pessoa. Outros dizem que Jesus ele é o Espírito evoluído. Outros dizem que Jesus ele é o irmão de Satanás. Então muitas pessoas estão pensando errado a respeito de Jesus. Quando Jesus faz a pergunta aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então, a respeito de Jesus, que nós cremos que Ele é Deus. Nós cremos no único Deus, na divindade e na personalidade, três pessoas separadas. Na divindade, o único Deus, na personalidade, três pessoas separadas, Pai, Filho e o Espírito Santo. Nós cremos que Jesus não é o Pai e que Jesus não é o Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz, no livro de João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho. Se Ele enviou o seu Filho, Ele não enviou Ele mesmo. João capítulo 6, versículo 38 diz assim: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus veio fazer a vontade de quem? Dele mesmo? Não, a vontade daquele que enviou. Quem enviou Ele? O Pai. Então nós não cremos que Jesus é o Pai, porque Jesus, Ele diz que o Pai enviou Ele. E nós cremos que Jesus não é o Espírito Santo, porque João capítulo 16, versículo 14 diz assim: eu vou para o Pai, enviarei outro Consolador, outro que é o Espírito Santo, que é outro Consolador, que também Ele é Deus. Nós vemos que as três pessoas da Trindade, que nós cremos na Trindade, mesmo a palavra Trindade não se encontra na Bíblia, mas nós cremos nas três pessoas da Trindade, porque aparecem as três pessoas separadas, distintas. Nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus criou o homem, Ele usou a palavra: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos está no plural. Plural é mais de uma pessoa. Então ali, só quem cria é criador. Os anjos não podem criar. Então quem cria é criador. E quem estava ali? Deus. E Deus na pluralidade. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas o que o povo está dizendo a respeito de Jesus? Que Jesus não é Deus. Mas nós cremos que Jesus é Deus. João capítulo 1 e 1. Nós cremos que Jesus é Deus porque Isaías 9,6 diz que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Nós cremos no Novo Testamento que Jesus, quando foi batizado, Jesus estava na água, o Espírito Santo em forma de uma pomba e uma voz saía do céu: este é meu Filho amado. Então nós cremos aí. Mas o que é que o povo está dizendo de Jesus? Que Jesus não é Deus. Diz que Jesus é uma criatura, foi criado por Deus. Então nós vemos que Isaías capítulo 9,6 diz que Jesus é o Pai da eternidade. João capítulo 1 e 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. E a Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então o Verbo na eternidade já existia. E quem é o Verbo? Jesus. João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vemos que Jesus, Ele não foi criado. Jesus, Ele é o Criador de todo o universo. João capítulo 1, versículo 3, de tudo foi criado, acima do céu e abaixo sobre a terra, tudo foi criado por Ele e para Ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16, também. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 8, fala que o Deus que se fez homem, então Jesus como Deus, Ele se fez homens. Mas nós vemos que o que é que o povo pensa a respeito de Jesus? Quando o povo diz que Jesus não é Deus, quer tirar de Cristo a sua divindade. Quando diz que Jesus foi criado, é para dizer que Jesus não é Deus, simplesmente foi criado por Deus. Então o que é que o povo pensa? Dizer que Jesus é polígamo. Polígamo quer dizer que tem várias mulheres. Jesus não veio para procriar, fazer família, simplesmente Jesus veio para salvar, fazer o sacrifício por nós. Dizer que Jesus é Miguel, então quero ver alguém expulsar demônio no nome de Miguel. A Bíblia diz que quando Satanás disputava com Jesus, Satanás disputava com Miguel a respeito do corpo de Moisés, Miguel disse assim: que o Senhor te repreenda. Se Jesus fosse Miguel, por que Miguel não repreendeu Satanás?
disse assim, que o Senhor te repreenda. E a Bíblia diz que Jesus, ele é o Senhor dos senhores. E Miguel não teve poder de repreender Satanás. Que o Senhor te repreenda. Diz que Jesus é irmão do diabo. A Bíblia diz que em João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Unigênito, Filho único. Jesus, ele é Deus, ele é Filho de Deus e ele é Criador. A Bíblia diz que Jesus criou todos os anjos. Satanás foi criado por Deus, mas a Bíblia diz que Satanás era um anjo perfeito, mas por causa do seu livre-arbítrio, Satanás se rebelou contra Deus e se tornou Satanás. Mas Satanás era um anjo perfeito. Nós vemos que as pessoas querem diminuir a divindade de Cristo, dizer que ele não é Deus, simplesmente isso aí. Mas quando a Bíblia diz assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Nós podemos dizer que Jesus, ele é Deus, ele é o Filho de Deus, também ele é o nosso Salvador. Quando a Bíblia fala assim, que quando Jesus ele veio, a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus quando veio com as suas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Jesus como homem teve sede, como homem teve fome, como homem ele dormiu, como homem ele morreu, como homem ele chorou. Então a sua natureza humana, Jesus teve a natureza igual à nossa. A diferença é que Jesus não teve pecado, mas Jesus teve a natureza como nossa. Fome, sede, cansaço, dormiu, chorou. Então Jesus teve a sua natureza humana, mas a sua natureza divina, a Bíblia diz que Jesus ele é o pão vivo que desceu do céu. Na sua natureza divina, Jesus perdoou o pecado. E se quem pode perdoar pecado é Deus. E ele é Deus porque ele perdoou o pecado. Com a sua natureza divina, a Bíblia diz que Jesus acalmou a tempestade e o vento forte. Com a sua natureza divina, ele disse para os fariseus, disse assim, antes de Abraão existir, eu sou. Eu sou, significa que ele é eterno, ele é Deus. Então com a natureza divina e a natureza humana, é o que nós cremos que Jesus é. Agora, e vós, quem dizeis que eu sou? O que é que você está falando a respeito de Jesus? Como é que você crê em Jesus? Porque tem pessoa que crê que Jesus simplesmente é o Filho de Deus. Outros creem que Jesus é o Messias, assim como Israel diz que Jesus ele é simplesmente profeta. Não crê que Jesus é o Messias, o Salvador. Não crê. Mas tem outras pessoas que crêem que Jesus não existiu. Outras pessoas dizem que Jesus simplesmente é o filho mais velho da humanidade, mas Jesus não é Deus. Mas nós cremos que Jesus ele é Deus. Então, para terminar essa palavra, eu quero dizer para você, nós cremos que Jesus ele é Deus. Nós cremos que Jesus, o Deus que se fez homem, João capítulo 14, 1,14, o verbo que se fez carne. Filipenses capítulo 2, versículo 6 aos 8, Jesus se fez homem e habitou entre nós. A Bíblia diz que Jesus veio para fazer o sacrifício aqui na cruz do Calvário, para morrer por nós. Então Jesus veio fazer a vontade do Pai. João capítulo 6, versículo 38, que eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus foi enviado pelo Pai. Então Jesus veio fazer a vontade do Pai. Quando Jesus estava na cruz, Jesus disse assim, Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Então Jesus estava falando com o Pai ali. Sempre na Bíblia Sagrada, Jesus sempre falando com o Pai, referindo outra pessoa. E nós cremos que o Pai é um, o Filho é outro, e que o Espírito Santo também é outro. Não é a mesma pessoa. É três pessoas separadas na personalidade. E na divindade, Jesus e o Pai e o Espírito Santo é o único Deus na divindade. Único. Não é três deuses. Nós não cremos em três deuses. Nós cremos só um único Deus. Mas Jesus, para mim, ele é o Salvador do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o libertador. Ele é aquele que pode salvar. É aquele que morreu na cruz do Calvário para trazer vida e salvação para toda a humanidade, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Agora a pergunta fica, o que é que o povo está falando de mim? O que é que o povo está falando de vós? A meu respeito. Então, o que é que o povo estava falando de Jesus? Então, você, o que é que você pensa a respeito de Jesus? Então, Jesus,
Para nós, Ele é o Salvador do mundo, e que Deus nos abençoe em nome